confiar em quem já... Os estudantes inscritos no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, têm até a meia-noite de hoje para pedir a mudança da cidade onde desejam fazer a prova. Para fazer o pedido, o aluno deve acessar o site sistemas-enem2.inep.gov.br/Enem 2009. Em seguida, basta selecionar o ícone sobre acompanhamento de inscrições. O estudante deve informar o CPF e a senha para acessar os seus dados. O Enem será aplicado em todo o país nos dias 5 e 6 de dezembro. Nesta quarta-feira, o quadro Universidade Aí Vou Eu trata de técnicas de memorização. Muita gente tem dificuldades em memorizar datas, senhas. Imaginem então aquelas fórmulas de matemática, química ou física que são indispensáveis na hora de resolução de questões, hein? O professor Wilson Carvalho vai falar sobre os mecanismos da memória, como funciona, como treiná-la, que fatores afetam a memória. São alguns tópicos que vamos esclarecer. Você também pode participar fazendo perguntas pelo telefone 2107-6638. Boa tarde, professor. E eu começo então lhe perguntando como memorizar números, por exemplo. Bom, na verdade, sim, a memorização ela se dá em algumas etapas. Então, primeiro você tem que codificar a informação, né? Só depois de codificada que ela pode ser guardada. Então, no caso específico para números, a gente pode estar chamando aí, por exemplo, o pessoal aí da edição. Cada número, a técnica é a seguinte, cada número está associado à emissão de uma palavra. Foi feita uma cartela. Foi feita uma cartela. Temos esse vídeo com palavras. A gente começa pelo vídeo com as palavras, como memorizar essas palavras. Vamos ver se já pode posicionar para a gente aí. O pessoal da técnica já está aí. Bom, tem algumas palavras aí, professor. Como é que funciona esse teste? Vamos ver. Então, estou dando aí 10 palavras para a gente tentar memorizar em 10 segundos. Carpete, papel, garrafa, cama, peixe, cadeira, janela, telefone, cigarro e caneta. Então, dou aí, por exemplo, 10 segundos aí para a gente tentar memorizar. Já pode tirar o vídeo. São 10 palavras, tem que memorizar em 10 segundos. 10 segundos. Bom, aí... Você consegue dizer as 10 palavras? Eu já memorizei todas, agora eu vou deixar o pessoal de casa recitar mais um pouco. São 10 palavras, carpete, papel, carpete. Agora tem uma pesca aqui também. Garrafa. Peixe, cama. Não, mas tem que ser na ordem certa. Na ordem aí, então vamos falar da técnica. Eu acho que 10 segundos não dá, não. Eu coloquei 10 mais pelo tempo da TV mesmo, né? Então, no caso, essa técnica é a seguinte. Você tem que associar uma palavra com a outra da forma mais ridícula possível. Porque só assim o cérebro consegue ter aquele impacto e assim você consegue, com essa sequência de imagens, formar uma historinha. E aí você consegue memorizar. Por exemplo, vamos mostrar aí a sequência de imagens relacionada com essas 10 palavras. Então, a primeira imagem, um carpete feito de papel. Associação ridícula. A segunda, escrevendo uma garrafa. Terceira, uma cama feita de garrafas. A quarta, um peixe dormindo na cama. A quinta, um peixe sentado na cadeira. As imagens relacionadas ao... Isso. Uma imagem relacionada à imagem anterior. Há um par de palavras. Uma cadeira voando pela janela. Uma janela dizendo alô. O telefone, que é um porta-cigarro. E um cigarro no formato de uma caneta. Então, com essas 9 cartelas, eu consigo associar as 10 palavras. Então, de forma ridícula. Como e aí você associa muito mais palavras. Com certeza. Agora, o que é importante frisar é que tem que ser de uma forma bastante ridícula. Não pode ser uma forma lógica, senão não funciona. Bom, chegaram aqui perguntas a Miraíli, do Promorar. Como é que se faz para memorizar rápido uma mensagem? Bom, sempre, qualquer técnica de memorização, eu vou até lhe aconselhar, meu nome dela? É a Miraíli. Bom, primeiro, obrigado aí pela tua audiência. Eu vou te dar uma sugestão de um livro que é do Harry Lorene, que é Como Ter uma Memória Super Poderosa. Lá ele fala várias técnicas, mas em todas elas tem uma coisa em comum, é tu fazer associação. Então, por exemplo, associar números com palavras, com sons, expressões, associar com figuras. Para uma expressão, você cria uma história. Você pode criar uma historinha, e aí você lembra da historinha e você está associando com a expressão, com o conjunto de expressões que você quer Quanto memorizar. a palavras, algumas técnicas também, algumas pessoas usam a técnica de memorizar uma letra ou 2 letras dessa palavra. Também facilita? Pode, você pode estar criando, a partir da primeira letra de cada palavra, você criar uma história. Por exemplo, o professor faz muito isso com a tabela periódica. Então, cada coluna, ele conta uma história todinha com aquela coluna. Não tem como o cara esquecer. Com as fórmulas, por exemplo, de química, física, matemática? Bom, eu particularmente sou muito adepto eu vou orientar os estudantes, mas assim, eu particularmente não sou adepto. Você pode, por exemplo, PV igual a NRT, né? Equação geral dos gases. Tem gente que memoriza com brincadeirinha. Bom, por exemplo, Palmeiras verdinho não resiste ao timão.
O cara fazendo aí o confronto aí de... Com os times paulistas aí. Exatamente. Funciona também. A Sâmia de Timon, ela quer saber qual é o melhor horário para estudar. Olha, veja bem, se você não comprometer o sono, porque, como eu disse, somente com a atenção é que a sensação se transforma em percepção. No momento que você está conversando comigo, vários estímulos estão te bombardeando. Som, luz. A partir do momento que você foca a atenção num certo estímulo, é que ele consegue ser codificado, se transforma na informação e ela, por sua vez, pode ser memorizada. Então, qualquer horário, desde que não comprometa teu sono, para não comprometer tua concentração e tua atenção. Professor, e como memorizar em outro idioma? Bom, por exemplo, chinês, japonês, existem técnicas, porque já facilita muito, porque o ideograma, ele já junta na própria figura o que a gente chama de signo, significante e significado. Então, o que se faz é, memoriza-se os ideogramas que ele chama de ideogramas básicos e a partir deles eles montam outros ideogramas, você não só memoriza os novos, como relembra os anteriores. Por que ocorrem os famosos brancos durante as provas? A memória tem que estar relaxada, tem que ter também todo um preparo antes da prova, para poder não comprometer essa memória e evitar esse famoso branco? Com certeza. Um dos fatores que compromete a memória, com certeza, é a ansiedade. Normalmente, se ela for pequena, você só tem ali um lapso de memória, coisa rápida. Agora, se esse impacto emocional for muito grande, isso pode comprometer temporariamente a tua memória e é o que vocês chamam aí de o famoso branco. Você sai da prova e você lembra de tudo que você tinha estudado, né? E como memorizar um grande volume de conhecimento de conteúdo, por exemplo, para os estudantes de Direito, que tem que memorizar a Constituição? A máxima é muito simples. Aula dada é aula estudada. Por quê? Porque você tem a memória de curto prazo, a intermediária e a de longo. A de curto prazo vai para a intermediária a partir do momento que você repete. Então, estudar é importante por isso. E no momento do sono é que a informação que estava na memória intermediária que ela passa para a memória de longo prazo. Então, é estudar. Tá? É importante que se treine a memória durante os estudos para fazer já um teste, saber se está assimilando e está adquirindo aquele conhecimento? Sim, eu parto do pressuposto que não existe memória ruim, existe memória destreinada. Então, com certeza, é válido estar fazendo sempre isso. Até para você ganhar o costume, não fazer hoje, a gente está ensinando, a pessoa faz hoje, amanhã já não faz, é fazer isso diariamente. Né? A gente tinha, inclusive, mais perguntas, mas a gente agradece a participação do professor Wilson e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima quarta-feira no quadro Universidade Aí Vou Eu. Então, está falando aí do FIES. Veja